Olha, neste domingo é o dia do fonoaudiólogo, um profissional da área da saúde dedicado ao trabalho de comunicação humana que envolve o uso da voz. A atuação do fonoaudiólogo envolve processos de reabilitação da fala, principalmente também na melhor idade, quando idosos ficam mais debilitados e perdem pouco a pouco algumas cognições. 8h06, só corrigindo o horário. Olha, ao vivo eu recebo a fonoaudióloga Vanessa Góes, que tem uma forte vertente de atuação com reabilitação em idosos aqui em Sergipe. Bom dia, Vanessa. Bem-vinda ao Sergipe no Ar. Eu sei que bem cedinho é difícil a gente estar com as pregas vocais aquecidas. Inclusive, já levei um puxão de orelha do nosso diretor de jornalismo, Diego Barros, que disse que eu estava fonhê. Você concorda com isso? Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom falar da fonoaudiologia. E eu vou ter que ir de encontro ao seu colega. Naquele momento eu estava acompanhando o programa e realmente a sua voz não estava fonhê. Oba! Apesar das suas faltas, a fonoaudióloga, né? Opa, puxão de orelha. Eu tenho que admitir que não foi dessa forma, não. Puxão de orelha. De orelha, ao vivo. Então, na verdade, faltou o quê? Um pouquinho de aquecimento, além das faltas da fonoaudiologia. Isso. Quando a gente acorda, Tamires, as pregas vocais, elas estão rígidas, né? Elas estão duras. E isso é ruim para o funcionamento vocal. Por isso a importância do aquecimento. Quem trabalha com a voz, principalmente no início do dia, tem que ter esse preparo vocal para soltar as pregas vocais e fazer com que elas vibrem e aí ocorre uma voz fluida, uma voz limpa. Olha aí, tá vendo? Então, vamos fazer todos os dias, então, nas primeiras horas da manhã, esse aquecimento vocal. Existem vários exercícios que ajudam nesse aquecimento vocal, no destravamento, digamos assim, nas primeiras horas da manhã. E isso é muito importante não só para os profissionais da voz, mas vale frisar aqui, já que domingo é dia do fonoaudiólogo, aproveito para parabenizá-la em nome de todos os fonoaudiólogos de Sergipe. Existe uma vertente bem importante que ouve-se pouco falar, que é um trabalho humanizado e multidisciplinar do fonoaudiólogo junto com outros profissionais da área da saúde no processo de reabilitação de idosos. Inclusive, a gente tem fotos para exibir, para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse trabalho da fonoaudiologia junto com os idosos. Vamos exibir, então, as fotos aí para vocês visualizarem melhor. Como é que funciona esse trabalho, Vanessa? Então, na verdade, o idoso, pelo próprio processo, né, de envelhecimento natural, a gente perde um pouco da função, né, das estruturas. E o fonoaudiólogo, ele entra como um reabilitador, né? Às vezes até um trabalho preventivo, tanto na questão da fala, né, da articulação, da comunicação desse idoso, que muitas vezes apresenta alguma dificuldade, como muito também na parte, Tamires, da alimentação. Muitas pessoas não sabem, mas tem uma área que o fonoaudiólogo atua muito, que é a área da deglutição, e é muito comum, infelizmente, o idoso ele ter dificuldade nessa área. Então é o engasgo, são as tosses durante a alimentação, são sintomas que ocorrem, que podem ocorrer com os idosos e que precisa de atenção, que a gente denomina essa dificuldade como a disfagia. A alimentação é realmente um processo básico, né, para o ser humano manter-se vivo, e a fonoaudiologia auxilia nesse processo, ou seja, a dificuldade de mastigação dos idosos. Mastigação e o próprio ato de engolir. Então, hoje a minha atuação com os idosos, além da parte da comunicação, da linguagem, é muito focada nessa área da deglutição. Então, os idosos, eles apresentam engasgo de determinados alimentos que eles têm dificuldade mesmo para mastigar e deglutir. Isso pode acarretar em problemas sociais mesmo, de vida desses idosos, e a fonoaudiologia também está focada nessa parte, em trazer a possibilidade desse idoso de se alimentar bem, né? Se nutrir, se hidratar, sem precisar estar engasgando. Quanto tempo dura um processo de reabilitação para que um idoso consiga realmente finalizar, concluir o processo de mastigação? Vamos rever novamente as fotos. Eu queria que você traduzisse uma a uma as fotografias e mostrasse para os telespectadores o que é feito nesse momento. Qual idoso? Qual é o nome dele? Esse é o seu Raimundo, ele é muito conhecido, inclusive aqui na parte do jornalismo. Temos aqui Dona Vera,
respira. Essa aí, você está fazendo o que nesse momento? Então, a gente está fazendo aí um trabalho respiratório. Esse aparelho, ele tem essa função, né, de trabalhar a parte respiratória. A respiração para a fonoaudiologia é a base. Então, a gente precisa de um bom funcionamento respiratório para falar, para deglutir, né, que existe essa coordenação que é importante. Então, aí é a base de tudo. Então, esse aparelho, ele é muito comum na nossa área e ele tem essa função mesmo de organizar, fortalecer o funcionamento respiratório do nosso idoso. Aí a nossa paciente linda aí, Aí. Aí é Dona Yolanda, linda, maravilhosa. Dona Yolanda, a gente também faz esse trabalho voltado para disfagia, tá certo? E também a gente traz também a parte da linguagem. Então, trabalhamos com exercícios para reorganizar a fala, reorganizar o funcionamento da linguagem dela, além da parte também da deglutição. A deglutição e a linguagem também podem ser trabalhadas juntas, então. Isso. A depender da demanda do paciente, toda a terapia ela entra nesse foco. Nesse momento aí, dessa consulta, o que está ocorrendo ali naquele momento? Então, aí é seu Raimundo, também maravilhoso. Aí também eu estou fazendo um trabalho com Respiron, exercitador respiratório, com foco para a disfagia, que são os distúrbios da deglutição. Então, a respiração, o processo respiratório auxilia, faz com que o idoso volte a mastigar normalmente, consiga concluir o processo de engolir os alimentos. Isso. O que é que acontece? Muitas vezes o nosso idoso, ele não consegue coordenar deglutição e respiração. A gente, na hora de deglutir, a gente faz uma apneia, ou seja, a gente para de respirar. Então, é algo automático, mas que tem uma dinâmica muito complicada. E aí o idoso, ele muitas vezes, ele tem essa dificuldade de coordenar respiração com deglutição. E aí é onde a gente entra com o trabalho para tentar reorganizar isso. E deglutição, só para quem está pegando pelo meio do caminho a entrevista, é nada mais nada menos que mastigação. Um processo básico que às vezes com o passar dos anos o idoso vai perdendo a habilidade em mastigar. Isso, corretamente. E é muito importante esse trabalho. Hoje a gente tem um trabalho forte com geriatras, porque é uma classe que realmente apresenta uma demanda importante para a fonoaudiologia, e eu aproveito esse espaço realmente para trazer um alerta. É muito comum o idoso dar aquela tossida, aquele pigarro durante a alimentação, e é mais comum os cuidadores julgarem que é normal. Ninguém engole uma comida tossindo, pigarreando, engasgando. Então, isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado, tem que ser cuidado até para aumentar a qualidade de vida também desses idosos. Isso. Por exemplo, se tiver algum familiar agora assistindo essa entrevista e tem algum idoso em casa com alguns desses sintomas, tosse, dificuldade de engolir, é algo que pode ser tratado e que precisa de acompanhamento, tanto do geriatra como também do fonoaudiólogo. Correto. E lembrando que o engasgo, basicamente, é a comida querendo cair no pulmão. Isso é muito grave. E aí é muito comum também esses idosos apresentarem as pneumonias, que são as infecções pulmonares causadas pela entrada de alimento no pulmão. Muito grave. Então, um simples problema, uma dificuldade, na verdade não é um simples problema, uma dificuldade grave em mastigar pode gerar problemas pulmonares ainda mais graves. Gravíssimos. Então, a gente agradece a sua participação e trazer esse alerta para a gente aqui. A etapa da melhoridade é uma etapa muito importante. O Brasil deve sim dar atenção à saúde dos nossos idosos. Parabéns, já adianto, o dia de vocês é domingo, mas adianto os parabéns. Obrigada, Tamires, pela oportunidade. E eu fico feliz em divulgar minha profissão, né, que é maravilhosa, e eu sei que faz um diferencial para a sociedade. Com certeza, parabéns. Obrigada.